aqui é o William, né, da biblioteca. Eu vou apresentar para vocês os periódicos CAPES, as principais funções, para que depois vocês consigam fazer sozinhos, tá bom? O periódicos CAPES, o endereço dele é esse que está aparecendo na tela, né? www.periodicos.capes.gov.br. Vocês também conseguem acessar os periódicos CAPES pelo portal do Pérgamo, né, o portal que vocês usam para fazer busca de livros. Lá na página inicial há um link para o periódicos CAPES, é só clicar lá que vocês também vão cair no site. De qualquer modo, é possível também apenas só digitar no Google, né, periódicos CAPES, o primeiro resultado que aparecer te leva para o site que a gente vai precisar acessar hoje, tá bem? Então, o que é o periódicos CAPES, né? Vocês provavelmente já leram algum artigo na vida de vocês, né? Aquele artigo de 10, 15 páginas. O artigo ele está dentro de uma revista acadêmica, né? Pode ser uma revista de informática, revista de educação física, mecânica. Então, essa revista também é chamada de periódico, é um sinônimo, né? Revista ou periódico. E imagina você ter que pesquisar revista por revista para encontrar material que você precisa para sua pesquisa, para o seu TCC. Então você vai ter que ir lá numa revista, olhar tudo, depois fechar, procurar o endereço da outra revista. Assim seria algo muito trabalhoso. Então existem bases de dados onde você pode encontrar, fazer uma pesquisa simultânea em diversas revistas ao mesmo tempo. Né? A gente vai trabalhar com uma base de dados hoje que é o Web of Science. O que é o periódicos CAPES, então? É um lugar onde há inúmeras bases de dados. Lá há informações sobre elas, o tipo de material que elas contêm. E a partir do periódicos CAPES, você consegue acessar essas bases, né? A gente vai acessar o Web of Science, mas lá no periódicos CAPES existem inúmeras outras. Existe a Scopus, EBSCO. No finalzinho eu falo um pouquinho mais dessas, mas a gente vai trabalhar com o Web of Science, que é uma base de dados que contém periódicos, revistas de todas as áreas do conhecimento, tá? Se você vai lá no Google e digita Web of Science, você também vai conseguir entrar no site. Só que o que acontece? Muitas das revistas internacionais ou nacionais são pagas e você não consegue acessar o artigo se você entrar pelo Google. Vai aparecer a informação que você não tem acesso, que você precisa pagar 20, 30 dólares ou euros por cada artigo que você queira baixar em PDF. O Periódicos CAPES é um site que já dá acesso gratuito para alunos ou de universidades federais ou estaduais públicas, né? Então você entra lá, se você acessa as revistas ou as bases a partir dos links que estão dentro do Periódicos CAPES, você tem o acesso gratuito. Você não tem acesso gratuito a todas as revistas do mundo, tá? Porque o governo paga um pacote e você tem acesso a parte dessas revistas. Mas são milhares e milhares de artigos que vocês têm acesso gratuito, né? A gente viu muito nos últimos meses aí falando de revistas sobre dados, pesquisas sobre o Covid, né? Viu sobre, publicou tal artigo na Nature, acabou de sair uma publicação sobre Covid na The Lancet, e daí vai. São revistas que você entrar pelo Google, você não consegue acessar, vai falar que tem que pagar. Só que pelos periódicos CAPES, você não só consegue ler online os artigos, como você consegue baixar em PDF e deixar no seu computador, enviar para onde você quiser. Tá, então eu vou mostrar para vocês hoje como usar as principais funcionalidades do Periódicos CAPES e a gente vai usar como exemplo uma das bases que é da Web of Science. Quando você entra no site do Periódicos CAPES, essa é a página inicial. Se você entra no Instituto Federal, seja nos computadores da biblioteca ou do laboratório, vai aparecer ali em cima, acesso por Instituto Federal de São Paulo. Porque ele vai reconhecer o IP do computador e vai saber que você já é uma pessoa que tem acesso gratuito às revistas e aos artigos. Mas em casa, o que acontece se eu acessar de casa? Porque o meu IP não é cadastrado como do Instituto. Se você acessa de casa, vai aparecer lá acesso livre. Quer dizer o quê? Que você só consegue acessar os artigos que são gratuitos, né? Porque também tem a revista que não cobra nada, né? Provavelmente vocês já baixaram artigos de revistas gratuitas. Mas vocês também conseguem acessar as pagas da casa de vocês, da mesma forma que vocês estivessem no IFE. Como faz isso?
você vai clicar aqui em acesso CAF, na parte superior da página inicial. Se você clicar em acesso CAF, vai aparecer embaixo uma página para você colocar a sigla da sua instituição. Então você vai colocar IFSP, né, selecionar lá o IF e enviar. Se você faz isso, aparece uma página para você colocar o seu prontuário com IT na frente, então IT 300, IT 17, e a senha do swap. Se você fizer isso, fazer o login, você vai voltar para a página automaticamente, página inicial do Periódicos CAPES, e lá, onde estava escrito acesso livre, vai estar acesso por Instituto Federal de São Paulo. Então você vai ter acesso às mesmas funcionalidades que você teria se você estivesse acessando por um computador do IFE. Não precisa baixar nenhum programa, fazer nada além desse login que vai te dar acesso, tá bom? Ele vai reconhecer que você é um aluno do IFE ativo e que você pode acessar os arquivos. Pois bem, na página inicial, né, tem essa caixa de pesquisa. Então você está lá escrito que você pode pesquisar por assunto. Então se você coloca lá uma palavra, qualquer palavra, hardware, mecânica, qualquer palavra para enviar, ele vai procurar tudo na base inteira, todas as revistas que tem disponíveis, tudo que tiver como assunto aquele tema. Geralmente vai dar assim, ou chega a passar de milhões o resultado que você vai encontrar. Se você quiser pesquisar periódico, não, eu já tenho um periódico específico que eu quero, que é um periódico famoso na minha área, eu já sei o nome, só que se eu vou no Google e digito eu não consigo acessar, porque fala que eu tenho que pagar. Então eu vou entrar aqui pelo Periódicos CAPES. Você clica lá em periódico, escreve o nome, enviar, vai aparecer o link lá autorizado para você acessar. Os Periódicos CAPES também tem alguns livros, né? Não é muita coisa e muitos livros estão com acesso restrito para pagar, tá? Que nem eu falei para você, tem algumas limitações. Então não é muito comum, mas vocês também podem fazer. Às vezes o que acontece é assim, de apresentar um livro e você pode baixar os capítulos do livro, tá? Geralmente em inglês. E as bases, né? Que nem a gente vai estudar Web of Science, então eu clicaria ali em base, escreveria no campo, né, buscar base Web of Science, enviar. Uma opção que você tem, por exemplo, eu quero pesquisar por base, né? Vou pegar uma, em vez de pesquisar nos periódicos tudo, eu vou pegar uma base famosa, que o professor falou que é muito boa, mas só que às vezes eu não conheço as bases, eu quero olhar tudo, quero olhar todas as bases que tem na área de informática, todas as bases que tem na área de ciências humanas. Tudo bem, você vai na busca avançada, daí você não vai ter que digitar o nome da base se você não tem certeza ou não conhece. Você põe busca avançada e coloca para mostrar todas as bases por área do conhecimento. Daí você escolhe aquela área do conhecimento que você quer, ela vai te listar as bases, tá bom? E daí você entra. Uma coisa que eu falo é assim, o Periódicos CAPES dá acesso às principais revistas do mundo. Tá? E tem pesquisadores do mundo inteiro que está publicando. Se o pesquisador, por exemplo, escrever um artigo em português, só quem é do Brasil, de Portugal, dos países de língua portuguesa vai ler. Se escreve em chinês, só quem é chinês vai entender. Mas se você escreve em inglês, o mundo inteiro, os principais pesquisadores conhecem e conseguem acessar. Então o que acontece? As principais revistas do mundo são em inglês. A maior parte dos artigos disponíveis nos Periódicos CAPES está em inglês, mas há sim alguns artigos em português, porque as revistas nacionais do Brasil também estão no Periódicos CAPES, tá? Então as principais revistas brasileiras também estão lá. Uma coisa que a gente sugere, que eu não, né? O próprio Periódicos CAPES é você usar termos em inglês para busca. Mas eu quero achar coisa em português. Mesmo assim, por quê? Quando você vai publicar um artigo, geralmente a revista pede para que você mande o título do seu artigo em inglês e o resumo em inglês. Né? Que nem no TCC, lá vai mandar você fazer todo o seu TCC em português, mas tem que ter também o título em inglês e o resumo em português. Exatamente para isso, porque na hora que a pessoa vai buscar nessas bases de dados, mesmo se ela usar uma palavra em inglês, que vamos dizer que é uma língua mais universal, ela vai encontrar aquele material.
Na área de informática, muitos termos já são em inglês, né? Hardware, software, mas mesmo se você quiser buscar uma palavra que é traduzida já para o português, tente colocar a sua tradução em inglês na busca, que você vai encontrar muito mais coisas, inclusive artigos em português, tá bom? Então, eu fiz um teste aqui. Ali em assunto, eu escrevi hardware e pus enviar. O que apareceu? Muitos resultados, né? Porque ele pesquisou na base inteira, no periódico CAPES inteiro, tudo quanto é tipo de material, né? Foi para 875 mil resultados. Tem pesquisas que acham muito mais, né? Então, assim, é muito difícil você pesquisar por assunto, porque como você vai fazer para filtrar? Não tem como você olhar um a um, né? Então, assim, às vezes, um artigo que te interessa vai estar lá na posição 800 mil. Você nunca vai chegar lá. Então você tem que pensar em formas de filtrar, né? Se você olhar na barra lateral aí, tem vários filtros. Então você pode filtrar por resenha, filtrar por documentos de eventos, porque não é só artigo. Geralmente a gente usa periódicos CAPES, isso é verdade, para pesquisar artigos, né? É o principal. Mas como eu acabei de falar, tem livro, tem artigo, tem material de evento. Olha o primeiro resultado que está aparecendo aí. É uma entrada de referência. O que é isso? Se você olhar lá, Hardware 2020, Enciclopédia Britânica. É uma definição de hardware. Então, assim, tem a Enciclopédia Britânica e ali apresenta para você uma definição, né? Já o segundo de baixo já é um artigo, né? Você vê que é um artigo que está publicado na Medical Design Technology. Então, se você acessa ali, você vai ter acesso ao artigo, tá? Então, você vai filtrando pela lateral. Por exemplo, tá vendo ali do lado, mostrar somente periódicos revisados por pares. O que é periódicos revisados por pares? Quando você manda um artigo para uma revista, né, é comum, né, sobretudo as principais, que mande o artigo para 2 pesquisadores que vão avaliar e falar se aprovam ou não. Se esses 2 aprovarem, o artigo é publicado. Então, um periódico revisado por pares é o que todos os artigos passaram por pelo menos 2 pessoas que aprovaram aquele material. Tá? Então, assim, é um sinal de qualidade. Então, ali desses 875 mil, metade são artigos de periódicos revisados por pares. Mais embaixo, nos filtros, na mesma página, você consegue refinar por data, né? Você vê ali que tem conteúdo do ano 1000 ao ano 2021. Como assim 2021? A gente está em 2020 ainda, né? É porque tem artigos que já foram aprovados, que vai sair na edição do ano que vem, mas que você já consegue ler pelo site da revista, tá? Então você consegue ler artigos até que não foram publicados ainda de forma oficial. E esse negócio do ano 1000, tem artigo publicado no ano 1000? Não, é que são bases, existem bases da área de humanas, de arqueologia, antropologia, que contêm documentos, né, digitalizados. Então você pode encontrar ali uma carta de um rei de 1500, uma declaração do Papa do ano de 1200, que está digitalizada para pesquisadores, né? Então você consegue ver documentos históricos também nas bases de dados mais antigas, né? Mas como se você for pesquisar na área dos cursos mais do IFE de Itapetininga, se você querer procurar um artigo de informática, quiser procurar um artigo de mecânica, é importante você colocar um período menor, bem recente, porque são ciências, né, que trabalham com conteúdo de novidade. Então você sempre precisa saber a última descoberta, a última coisa que foi feita. Então não é legal você pegar um artigo, por exemplo, da década de 80 para ver, por exemplo, uma característica de programação, por exemplo, que as coisas mudaram muito. Então coloca lá nos últimos 5 anos ou nos 10 últimos anos, né, dependendo, e faz essa sua pesquisa. Tá, voltando para a página principal, né? Eu coloquei por assunto, eu vi que achou muita coisa. Então eu vou procurar por base, né? Eu vou pegar uma base famosa, que eu sei que o conteúdo é confiável, e vou pesquisar só dentro dessa base. Então eu vou colocar lá Web of Science e enviar. Daí vou entrar direto, vai aparecer o link para eu entrar direto no site da base que eu selecionei. Eu entrei aqui no site da Web of Science, né? A interface é muito simples, né? Tem lá o campo de busca, você digita e põe pesquisar e vai procurar o resultado, que nem você faz no Google, tá? Na página inicial você já pode fazer a pesquisa.
Porém, existe a opção de você se cadastrar no site antes de fazer a pesquisa. Então você clica ali em cima em entrar, coloca seu e-mail, cria uma senha, mas para que criar isso se eu não preciso me cadastrar para fazer minha busca e baixar os arquivos? É que se você se cadastra, depois quando você volta amanhã, depois vai estar tudo salvo. Você consegue ver o histórico da sua busca, você consegue deixar um artigo ali salvo para você acessar depois. Então o benefício de você fazer isso, de se cadastrar, é depois ficar tudo salvo e você lembrar das buscas que você fez, dos arquivos que você salvou na sua pasta, mas não é obrigatório, tá? Você já pode entrar na página inicial e já fazer a sua busca. Mais importante, gente, do que fazer a busca, é porque assim, se você for mexer no site, você vai aprender fuçando ali, né? Vai por tentativa e erro, você digita uma coisa, clica em algum lugar, com a prática, com o uso, você vai aprendendo a usar, né? Vai aprendendo todos os truques que existem, né? O mais difícil, na verdade, é você conseguir descobrir qual que é a melhor palavra, qual que é a melhor busca para você encontrar aquilo que você precisa, tá? Esse slide, inclusive, é um exemplo do bibliotecário que estava no campus no ano passado, o Felipe, né? Que que mostra para você que às vezes você procura por algo que você não acha, mas daí não significa que não exista aquele artigo sobre aquele assunto, é que você não fez uma boa busca, né? Você não fez uma boa estratégia de pesquisa, né? É muito comum a pessoa falar assim: eu fui lá, pesquisei, não achei nada, não tem nada do assunto do meu TCC. Imagina, gente, são milhões e milhões de artigos do mundo todo. Praticamente tudo que é publicado no mundo está lá. Será que não tem nenhum artigo que fala de alguma forma daquilo que você está estudando? É meio difícil, né? Então, você tem que pensar em como encontrar. Por exemplo, eu coloco lá dengue, vai achar um monte de artigo. Mas daí se eu colocar chikungunya, vai achar outros artigos que tem essa palavra. Se eu colocar um sinônimo, vai lá colocar febre, quebra-ossos ou alguma coisa relacionada, né? Põe o zika, mosquito, você vai achar outro resultado. Então você tem que sempre pensar como você vai buscar para encontrar aquilo que você procura. E é por tentativa e erro. Você vai fazer uma estratégia de busca, vai buscar, analisar os resultados, ver se funciona. Se achar que não tem nada a ver, é sinal que você tem que buscar de outra forma. No site da Web of Science, ali na página inicial, né, tem umas dicas de pesquisa, que são dicas que a gente usa às vezes até no Google. Se você colocar colchete, você acha a expressão inteira, colocar entre aspas, colocar asteriscos no final da frase para achar a raiz da palavra. São assim coisas que você acha que nem vai usar muito, mas se você quiser aprender dicas, em todas as bases de dados sempre tem um campo para isso. E a Web of Science é do mesmo jeito, tá bom? Pois bem, eu vou fazer uma busca, né? Então, vou colocar lá uma palavra. Como eu falei, melhor colocar em inglês. Mesmo se você quiser achar coisa em português, eu coloquei lá metais em inglês. E eu tenho que decidir, né, em que campo eu quero que busca. Tópico é assunto, tá? Então, eles traduziram como tópico é assunto. Então, eu quero assunto do documento é esse. Você pode procurar por título. Então, se procura por título, vai reduzir o resultado. Porque a palavra não pode estar no resumo, não pode estar na palavra-chave. Ela tem que estar no título, né? Posso procurar por autor. Tem, assim, várias opções. A maioria das opções de busca você não vai usar, né? Identificador de autor, que é tipo um número que o autor tem. Tem várias opções por idioma. Então, você vai escolher e vai colocar lá pesquisar. Uma opção que você tem, e isso é muito importante, né, para você conseguir achar a sua melhor estratégia de busca, é somar, né, estratégias. Então, por exemplo, eu coloquei lá Programming em tópico. Então, eu quero que os artigos tenha a palavra programação, né, seja o assunto dele. E, você viu lá, went, português no idioma. Então, ele só vai achar artigos que o assunto seja programação e, deve aparecer lá em inglês, né, and, português no idioma. Eu também coloquei ali embaixo, lá, tempo estipulado. Eu coloquei nos últimos 5 anos, né, porque eu quero achar um artigo na área de informática, então eu preciso achar um artigo recente.
e ponho pesquisar. Então assim, quando você for fazer a sua estratégia de busca, você vai ter que brincar com essas opções de misturar informações para conseguir achar exatamente o que você quer. Então vamos ver se eu vou achar somente coisas em português com o assunto programação. Sobre os operadores booleanos que eu acabei de mostrar para vocês, vocês têm várias. As três principais opções de operadores booleanos são o e, que vai aparecer como AND, o ou, né, que é o OR, e não, que é AND NOT. São os principais operadores booleanos. Se você coloca o e, você reduz o seu resultado. Vai aparecer menos artigos. Por quê? Por exemplo, eu quero lá engenharia no título e materiais no título. Ou pode ser engenharia no título e materiais no assunto. Se existir só uma palavra, o resultado não vai aparecer. Porque eu estou obrigando o sistema a me apresentar somente quando tiver as duas palavras. Então ele reduz o seu resultado. O ou, ele amplia, né? Por exemplo, vetores ou geometria. Tudo que tiver vetores vai aparecer, tudo que tiver geometria vai aparecer, e tudo que tiver os dois ao mesmo tempo também vai aparecer. O e não é muito utilizado, o pessoal esquece, mas ele é muito bom para refinar o resultado. Eu fiz uma pesquisa procurando sobre Arduino no título. Só que está aparecendo muita coisa de robótica e eu não quero artigo que fale especificamente de robótica. Então vou colocar lá Arduino no título e não robótica no título. Daí ele vai eliminar e eu consigo achar melhor aquilo que eu estou procurando. Então vocês têm que usar os operadores para trabalhar com a sua estratégia de busca. Daí eu fui lá, coloquei programação, idioma português e fiz uma busca. Vai aparecer assim os resultados. Ele vai listar para você todos os artigos que ele encontrou, tá bom? Fica ali salvo ali do lado qual a pesquisa que você usou e você tem ali as informações de todos os artigos. Ele vai aparecer por ordem crescente de data. Então vai aparecer a decrescente, né? Vai aparecer a data mais recente. Então esse primeiro artigo aí ele foi publicado em setembro de 2020 e vai descendo. Tá? Se eu vejo, mas eu coloquei lá que eu queria só idioma português, por que tá aparecendo um monte de título em inglês? Como eu falei, né? O título está em inglês, o resumo está em inglês, só que todo o trabalho está em português, porque eu delimitei. Né? Então se eu clicar lá e entrar no artigo, eu vou conseguir ler ele em português. Você vê inclusive pelo nome da revista ali, né? Ciência e Saúde Coletiva, né? É uma revista do Brasil, tá? Uma coisa que eu percebi fazendo essa busca é que os artigos que eu encontrei tá falando muito mais de coisa de saúde, né? O primeiro artigo fala de práticas profissionais, de situação de violência, de cuidado. O segundo também fala de cuidado entre idosos. Então assim, quer dizer, eu queria achar coisas de informática e pelo menos os primeiros resultados ali estão parecendo coisas na área de saúde. Significa que não tem nada de programação e informática? Não, significa que a minha pesquisa não é a melhor pesquisa para achar isso. Então eu teria que pensar, vou refinar por área do conhecimento, né? Porque na lateral aqui também tem as opções de refinar depois que você tem um resultado. Então vou refinar por área do conhecimento, vou mudar de idioma, vou mudar a palavra e vou fazendo os testes. Aqui nessa página de resultado, também aparece a opção criar alerta. O que é isso? Por exemplo, eu faço um TCC sobre um tema, e é um tema que toda hora está publicando algo importante e eu quero ficar sabendo da última descoberta da área. Eu posso ali em criar alerta e fazer uma estratégia de busca. Por exemplo, escrever programação, né, no título e português no idioma. E colocar lá, me enviar resultados a cada uma semana, um mês, um ano. Você vai escolher o prazo. E daí ele faz para você automaticamente essa busca no período que você decidiu e manda para o seu e-mail que você cadastrou. Então assim, é uma possibilidade, quando o pesquisador faz pesquisa de um assunto e quer sempre saber o que tem de novidade, em vez dele ir lá de tempos em tempos fazer a mesma pesquisa para ver os últimos artigos, ele já deixa salvo e o sistema faz automático para ele e manda para o e-mail dele, tá bom? Então essa é uma funcionalidade que existe.
Como eu disse para vocês, os resultados aparecem por data, do mais novo para o mais velho, tá bom? Como vai aparecer sempre os mais novos, os primeiros muitas vezes nunca foi citado por ninguém. Então, se acabou de ser publicado, não deu tempo, né, de um pesquisador ler e usar ele no novo artigo, citando aquele artigo. Então, ele tem 0 citações. Se você, por exemplo, mudar a ordem de apresentação, porque você tem várias opções, você pode mudar a ordem por autor, em vez de apresentar por data, você pode apresentar por autor, por ordem alfabética, você pode apresentar por várias opções. Uma delas é por citação, do artigo mais citado para o menos citado. Então, se você colocar essa ordem, geralmente o primeiro artigo que aparece tem mais de 1000 citações. Né? Quer dizer o que isso? Nossa, que muito pesquisador considerou aquele artigo bom e usou no trabalho dele. Tá? Então quer dizer que é um artigo bom. O único cuidado que você tem que ter é que às vezes ele é bom, mas ele já está antigo. Né? Aquelas 1000 e tantas citações ocorreram na década passada. Então você tem que tomar esse cuidado para ver se no artigo não é velho. Então por isso que também é importante você fazer o filtro por tempo, né? De pegar os últimos anos apenas. Então você vai escolher a forma como você quer apresentar os resultados. Ele automaticamente apresenta por data, mas tem como você mudar ali. Tá bom, eu me interessei por um artigo, então basta você clicar ali em cima do título, né, que está clicável, ele vai abrir para você uma página com o nome do artigo, com os autores, com o resumo, com as referências bibliográficas, só que ele não vai te dar de cara o artigo completo, porque a Web of Science, ela não é a revista, ela é uma base de dados onde há informações de inúmeras revistas, né? O artigo ele vai estar em outro lugar, na revista que publicou. Então você vai ter que clicar para buscar esse artigo. Está vendo ali em cima? Tem vários campos, né? Texto integral gratuito do autor, procurar texto integral, localizar PDF, várias opções. O que eu sugiro para vocês, está vendo ali a terceira opção em azul, que tem o Gzinho, procurar texto integral? Se você clicar ali, ele vai procurar o seu artigo dentro do Google, tá? Então, assim, mas por que então? Eu copio o título e já vou lá no Google direto. O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai achar o artigo, só que se você não vai conseguir baixar o PDF porque ele é pago. Se você faz isso pelos periódicos CAPES, ele vai fazer o caminho que vai te dar acesso ao PDF completo, tá bom? Então você clica ali em procurar texto integral, que ele vai pesquisar no Google para você. Ele faz a pesquisa no Google e mostra na frente do artigo qual que é o link oficial que te dá acesso àquele artigo. Né? Nesse caso, está dentro da Science Direct. Você vai clicar lá, né? Ele vai te dar acesso completo, vai aparecer um link lá para você baixar o arquivo em PDF. Pode acontecer de você entrar em uma revista, em um site, e dizer que mesmo você tendo acesso da CAPES, você não tem aquele artigo no pacote, que você teria que pagar para acessar. Então, qual é o truque que eu falo para vocês? Lá no resultado do Google, sempre aparece embaixo ali todas as versões que ele tem, todas as 6 versões, todas as 7 versões. Quer dizer o que isso? Quer dizer que nesse caso ele está em 6 sites diferentes. Pode ser em 8, em 10. Se você clica lá, ele vai listar todos os sites que contém esse artigo. E daí você pode ver se você consegue o acesso por outro site. O ideal, gente, é sempre você acessar pelo site oficial. Mas às vezes o autor disponibilizou o artigo dele na página dele. Talvez tenha no site da universidade, tá lá disponível. Então vocês olham, vê se o site é confiável, né, o que está disponibilizando o artigo, e às vezes vocês conseguem dessa forma, né? Então assim, a primeira tentativa deu errado, ainda existe uma segunda tentativa a partir dessas versões, né, que aparecem no Google. Se o artigo já foi citado por muitas pessoas, vocês conseguem, aparece ali no Google, você clica ali na Web of Science, que ele te volta para a Web of Science e mostra todos os artigos que citaram aquele artigo que você achou. Porque assim, se esse artigo que eu estou procurando, ele é importante para mim, ele tem conteúdo que tem a ver com a minha pesquisa,
provavelmente os outros artigos que usam ele também vai tratar do mesmo assunto, né? Então, às vezes vale a pena você clicar ali Web of Science. Nesse caso, esse artigo aí foi citado por 618 artigos. Então, tem 618 pesquisas que usaram ele. Então, se ele é importante para mim, os que citaram também pode ser. É mais uma opção, né, que você consegue fazer a partir da Web of Science. Pois bem, eu achei os artigos, mas daí eu vou ter que ficar baixando todos em PDF para salvar no meu computador. Eu não posso colocar a lista em algum outro lugar para olhar depois. Sim, aparece as caixinhas, né, na frente de cada artigo. Você pode selecionar aquilo que te interessa e daí você pode clicar ali em exportar. Né? Você pode exportar por Excel, você pode exportar para o e-mail, você pode mandar para o seu e-mail, pode mandar para o e-mail do seu professor. Assim, olha, eu achei esses artigos aqui, o que você acha ou pode usar? Então, a pessoa vai receber na caixa de e-mail, por exemplo, os links dos artigos. Né? Ela vai ter que fazer esse processo que a gente fez, de entrar no Periódicos CAPES, de ativar lá o acesso CAF, ela clica no link que está no e-mail dela, o artigo vai aparecer. Então, assim, tem essa opção, sim, de você mandar e salvar a sua pesquisa, aqueles artigos que mais te interessam. Por fim, nessa página de resultado aqui, tem ali em cima a opção Analisar Resultados. O que é isso? Se você clica lá, ele vai analisar o resultado da sua pesquisa, do seu resultado. Né? Ele vai falar para você qual... Nesses artigos que você achou, quais revistas que mais publicaram, quais os principais idiomas, quais os principais países de onde vêm esses artigos que você encontrou. Então, assim, serve por curiosidade, né? E serve também para você fazer pesquisa sobre o resultado total. Por exemplo, pode ter uma pesquisa assim, eu vou analisar os artigos publicados nos últimos 5 anos na Web of Science sobre Python, programação Python. Então, assim, eu vou analisar quem que está escrevendo sobre isso, quais são os países mais fortes nesse estudo. Então, eu vou pegar lá, ele já apresenta para você vários dados estatísticos, quais as principais revistas, etc. Outra coisa também que pode ser útil, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e foi muito bom. E ao analisar o resultado, eu vi que a principal revista é tal nome, vai aparecer ali embaixo qual que é a maior porcentagem de artigo que tem no seu resultado, de qual revista que é. E daí você pode sempre olhar aquela revista para ver o que foi lançado, tá bom? Então, assim, é essa opção de análise que o Web of Science te dá. Na página inicial dos periódicos CAPES, agora não é na Web of Science, tá? Na página principal dos periódicos CAPES, tem ali um link chamado treinamento, tá? A CAPES dá treinamento o ano todo sobre diversas bases. Cada dia é uma base diferente, que nem a gente não ensinou o Web of Science hoje, vai ter outros treinamentos do Web of Science, vai ter treinamento de outras bases, vai ter treinamento por área do conhecimento. Vamos hoje estudar todas as bases de tal área. Então é só você clicar ali em treinamento, vai aparecer a agenda, quais são os treinamentos disponíveis. Você pode se inscrever em qualquer um, geralmente eles duram 2 horas, é tudo gratuito. Eles oferecem material online, material didático em PDF para você ler, e vai ter um pesquisador, um apresentador que vai explicar para vocês durante 2 horas, tá? Eles oferecem certificado para quem participar, é só escolher ali o melhor dia para você e se inscrever. Na página inicial do Periódicos CAPES, logo abaixo do link do treinamento, também tem materiais didáticos. O que é isso? Eu não falei que em todo treinamento eles oferecem arquivos em PDF, em vídeo, para auxiliar vocês durante o treinamento online? Então, se você clica lá, você tem acesso a todos os arquivos que eles usam no treinamento. Então você pode digitar ali um termo de uma área do conhecimento, ou então o nome de uma base de dados, né? Eu escrevi Web of Science. Ele vai mostrar para vocês todos os arquivos que eles usam nos treinamentos, e você pode baixar. Tá? A maior parte dos arquivos está em PDF, tá? Mas também há áudio, há imagem, há vários conteúdos que eles usam. Então, não quero assistir a aula, não quero assistir o treinamento por 2 horas, eu quero só baixar um arquivo que me ajude. Você vem aqui que vai aparecer. Por fim, né, ali na mesma área dos treinamentos, materiais didáticos, tem o link de dispositivos móveis, tá? O periódico, eu fiz o treinamento com vocês com a página do computador.
tá? Mas existe a opção de vocês baixarem o aplicativo no Android, no iOS. É só clicar ali em dispositivos móveis, ele vai mostrar para vocês onde encontrar ali no seu celular, tá bom? Para você baixar e também fazer pesquisa de forma com uma interface mais própria para celular. Existem várias bases de dados, tá? Algumas são muito conhecidas porque, como eu disse, elas abordam todas as áreas do conhecimento. Tem a Science Direct, eu conheço professores no campus que gostam muito da Science Direct. Tem a Scopus, tem a EBSCO, tem a Web of Science que a gente usou hoje. A interface de cada base muda um pouquinho. Tem algumas bases que estão com interface em português, outras que estão com interface em inglês. Tem algumas que usam estratégias de buscas diferentes. Tá? Mas assim, de modo geral, é mais ou menos igual, sabe? Assim, há diferenças, mas não é nada muito grande. E se você mexe, você vai aprendendo, né? Que nem eu falei, o mais difícil não é mexer no site. O mais difícil é você conseguir produzir uma estratégia de busca para encontrar o material que você precisa.